Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Esse episódio que serve literalmente pra gente se conectar e também se conectar com o nosso convidado aqui. Pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência de marketing digital e que eu costumo dizer que a gente é uma extensão da sua empresa. Então, assim, se você precisa de site, identidade visual, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, a gente faz absolutamente tudo o que você precisa de marketing digital. E hoje o papo, gente, é algo assim que eu tô muito orgulhosa mesmo da gente trazer essa pauta pra cá, porque a gente sabe que o esporte em si, ele muda a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas ali pelo Brasil e pelo mundo, só que principalmente o esporte, ele também muda a vida de milhares de mulheres. Então, a gente como mulher, e aí hoje eu vou falar muito disso, a gente às vezes fica muito receoso em começar um esporte, porque a gente fala assim, muito masculino, não sei se eu me encaixo, etc. E hoje a gente vai falar isso. Como que a gente consegue se beneficiar? O quanto isso é importante pra gente, tanto nos nossos negócios, como na nossa vida, no nosso ciclo de amizades. Então eu quero chamar a Lud, dona da Lobas Academy, uma escola especializada em dar aulas para mulheres e meninas com profissionais inteiramente mulheres também. Então seja muito bem-vinda, Lud. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Tamara, ter o espaço para poder falar um pouquinho da Lobas, falar de esporte, falar para mulheres. Então eu que agradeço. Pra gente começar, como que surgiu a ideia de você criar uma escola de futebol feminina, só voltada para mulheres, empregando somente mulheres? Como que foi? Como surgiu essa ideia? Bom, eu sou ex-atleta de futebol, joguei futebol, enfim, da minha vida inteira, sempre amei, é um esporte que me move. E a Lobas nasceu da minha inquietude, porque eu percebi que as mulheres cresciam, tinham sua vida profissional e chegavam numa idade que elas podem pagar para fazer alguma atividade e não tinha escolas para elas de futebol, então elas não conseguiam aprender a jogar futebol, né? E a gente tem uma questão no Brasil que as mulheres, quando mais novas, os pais proibiam, né? Toda a questão. Eu sofri isso. Exato. Eu não pude fazer não futebol. Deixavam, né? Não foi a minha realidade, eu sempre joguei futebol, isso nunca foi um impeditivo para mim, mas eu comecei a perceber que tinha isso, né? As meninas. Poxa, quando eu era mais nova, meu avô não deixava, meu pai não deixava, minha mãe, ninguém deixava, né? Então a Lobas nasceu disso, para ser um espaço para as mulheres aprenderem a jogar futebol, se divertirem, né? Enfim, tudo mais. Então nasceu daí, de criar um espaço novo para elas. E qual que é a maior dificuldade de você trazer? Eu acredito que hoje o futebol feminino ele já tá se dissipando um pouco mais, porque a gente tem a seleção que tá ali arrebentando, tá até melhor do que os homens ali, né? Sim. Mas como que é hoje? Qual que é a dificuldade de você ter essa escola para mulheres, especificamente? Sim, eu acho ótimo, a seleção feminina hoje tá bombando, né? Porque hoje eu vejo o pessoal torcendo pra seleção. Sim, né? O Brasil parou agora pra recentemente pra gente conseguir assistir então as meninas. eu acho isso muito maravilhoso. Mas, desculpa, qual foi a primeira pergunta? A dificuldade. A dificuldade. Então, a Lobas tem uma, assim, o que me motivou a criar a Lobas foi criar um espaço somente para elas, né? Então, desde a menina vai lá jogar futebol, a pessoa que você vai receber o atendimento ao telefone, a treinadora dentro de campo, quem vai liderar, né? Então, esse foi o grande propósito da Lobas. E o meu maior desafio hoje é ter treinadoras mulheres, né? Porque por ser um esporte machista, a gente tem todo esse desafio. A gente não tem muita formação de treinadoras, né? A gente tem poucas profissionais aí no mercado. Tá. Então isso é uma grande dificuldade hoje para mim sustentar o grande propósito. Basicamente isso. E aí eu acho muito legal, assim, muito gostoso saber disso. Hoje em dia tem academia só para mulheres, né? No seu caso, escola de futebol só para mulheres, porque se torna um espaço muito acolhedor, assim. Eu falo por mim, eu não me sinto confortável em academia, porque eu sinto que sempre vai ter alguém me olhando. E isso pra mim é devastador, assim. Então, eu acho que com as mulheres indo, as meninas, enfim, fazendo o futebol com vocês, elas têm esse espaço acolhedor, né? Elas não precisam se preocupar. Exato. É uma coisa que eu muito me preocupo dentro da Lobas para oferecer esse espaço, assim. Você pode ir, a gente pensou toda a metodologia, não só de aula, mas locais, enfim, aonde que
que a gente vai se instalar, Uhum. qual local, né? Quem frequenta, como que é, o que acontece antes dos jogos, quais são as turmas depois, né? Então é tudo muito pensado para que elas cheguem e se divirtam nesse Se ambiente. sintam seguras ali. Vocês pensam em toda a logística mesmo, né? Então, É. você falou que é tudo mulher que trabalha lá. Isso. Então, como que é a chegada? Isso daí, porque isso mexe com o nosso psicológico, né? Porque quando a gente faz, acho que a gente se sente bem fazendo uma atividade, alguma coisa, isso mexe também na nossa autoestima. Acredito que vocês têm uma relação próxima com quem tá lá com vocês, né, no dia a dia. Sim. É a questão do ambiente, né, que é o que eu falo muito, ambiente seguro. A gente oferece esse ambiente seguro que é pensado mesmo, assim, poxa, quais são os horários, qual campo, são 4 campos, qual campo que eu posso colocar as meninas para jogar, que elas vão ter menos interferências externas, né, Legal. porque dentro do futebol feminino a gente tem muitos homens, que é um grande relato, assim, os homens ficam na grade, eles acham que sabem, né, mas eles têm certeza que eles, né, estão ensinando para as meninas É um ali. mundo ainda muito É um machista, mundo muito né? machista. Como que lida com isso? Não lida. Não lida. Como que a gente lida com a violência? A gente não lida, né? Assim, o machismo não era nem pra gente estar comentando 2024, né? A gente ainda... 2025. A gente tá em 2025 falando sobre machismo, uma coisa assim, básico, né? Numa sociedade que não era pra existir certos tipos de violência de gênero, parece que tá cada vez maior, né? Maior. Isso, o machismo tá cada vez mais enraizado, isso é muito difícil, né? A gente não lida, na verdade, né? O que eu tento fazer através da Lobas é criar esses ambientes, né? Como se fosse uma bolha, assim, um acolhimento. Vem cá que eu vou te abraçar, né? Criar esses espaços para que elas se desenvolvam, que pensem exclusivamente nelas, né? Poxa, eu vou para lá, eu falo que o tempo é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa, né? E aí eu falo muito com as treinadoras, muito com quem tá comigo, que é, cara, a pessoa vai vir aqui passar 1 hora do dia dela com a gente, então vamos fazer com que essa 1 hora seja muito proveitoso. Então, tentar passar toda essa questão, a autoestima é muito importante para nós mulheres, né? A gente, assim, ó, a gente usa o futebol como uma ferramenta, mas na verdade a Lobas é um espaço de empoderamento feminino, desenvolvimento Legal. dentro do esporte, da autoestima e tudo mais. E aí, não necessariamente, aí me corrija até se eu estiver errada, né? Não necessariamente eu tô fazendo ali o esporte e eu vou virar profissional. Não. Pode ser realmente pra distrair a cabeça mesmo, né? Sim. Jogar, assim, colocar a raiva na bola, entendeu? Pra você acertar o gol e chutar com toda a força. É isso. Essa é a nossa pegada, assim. A Lobas, ela não é voltada pra alta performance. Uhum. Ela não é voltada para alta performance, ela é voltada para ser um espaço para você chegar, se divertir, aprender, socializar, né, sair dessa pressão diária do dia a dia, né? Então a Lobas é um lugar onde você vai aprender a jogar futebol, você vai conhecer mais pessoas, você vai estar num ambiente seguro de empoderamento. É isso. Eu não trabalho alta performance, eu sou preparadora mental de atleta de alta performance. Que legal! Eu tenho uma formação e eu trabalho com alguns atletas assim. Mas a Lobas não é esse espaço para alta performance. A Lobas é um espaço de acolhimento, é um espaço um pouco diferente, onde o futebol é uma ferramenta ali que você vai aprender, vai se divertir, vai brincar, vai jogar. Se você quiser jogar, se você não quiser jogar, vai lá só pra torcer. Tá tudo certo. Entendeu? Vai pra resenha, tá tudo bem. Então a Lobas é esse espaço. Desmistificar isso um pouco, né? Porque a gente tem, nós mulheres, a gente tem essa ideia do futebol muito do masculino, né? Então, meu marido joga futebol. Então ele vai pro futebol, depois ele tem o churrasco, depois não sei o quê. E às vezes a gente se exclui disso, né? A gente fala, por que a gente também não pode fazer esse futebol? Por que a gente também não pode fazer um churrasco depois? Confraternizar, não precisa fazer um churrasco, mas vamos tomar um café, entendeu? Sim. Por que a gente também não pode ter esse momento ali? E eu percebo que as mulheres se anulam muito. E aí acaba que passa, né? Nosso mental fica como? Não fica, né? Eu falo muito uma coisa, assim, nós mulheres não nos divertimos. Eu acho que a gente nem parou pra se atentar nesse ponto. É assim, verdade. né? Se você... a gente não se diverte. Verdade. Não existe esse lugar da diversão. Quando que na semana você separou pra se divertir? Não existe esse ponto. Nós não nos atentamos a isso. É verdade. Né? É um ponto muito importante. Então, assim, eu venho falando e tento falar cada vez mais, eu espero que a Lobas seja um dos espaços criados para isso também, mas, enfim, nós precisamos nos divertir, é isso, assim, né? A gente tá vivendo um momento muito, muito rápido, muito
complexo, muito difícil. Se a gente não parar e se divertir, vai todo mundo ficar numa loucura só. E os homens fazem isso muito bem, né? Os homens se reúnem, jogam futebol, tomam uma cerveja, vão jogar o videogame, né? Eles reúnem os brothers e tá tudo certo. E a gente não Mas as mulheres não fazem isso. Então, assim, dentro da Lobas as meninas se divertem bastante, assim. Ai, a gente tem uma rede muito legal, conseguimos criar todo esse espaço, né? Elas vão, jogam futebol, já marca também um churrasco, já marca de sair. Um café, qualquer coisa, exato, né? Almoço, uma corrida, né? Recentemente as meninas agora estão fazendo um desafio entre elas de fazer exercício físico todos os dias, né? Enfim, a gente... É porque não é só o futebol. É o ambiente. É o ambiente. Que aquilo proporciona. É uma comunidade, né? Na verdade, né? Acho que é um pouco isso, assim. A gente cria uma comunidade para que elas se desenvolvam ali. A ferramenta é só uma pincelada da brincadeira. E você sente, quem chega, você sente diferença de comportamento? Em quem chega, quem já tá lá há muito tempo? Vocês têm essa proximidade para entender o comportamento, se mudou, se não mudou? Sim, às vezes chegam meninas com muito tímidas, né, pra gente, que muito acanhadas, né, e aí com o tempo elas vão se soltando. Chegam meninas que, poxa, tava sem uma rede de apoio, de amizades na cidade, e aí conseguem conhecer mais pessoas. Então eu vejo, é bem nítido, assim, é muito engraçado. Chega toda acanhada, daqui a pouco já tá, né, mais aberta, né? Eu acho que o esporte traz isso também, mas para além do esporte, a comunidade que se cria dentro do esporte, né? Então, se é um lugar acolhedor, que vai te desenvolver, te empoderar, você vai conseguir ser você mesma, né? Então, acho que trazer esse resgate é o que a gente tenta fazer. O que você falou da gente não se divertir faz muito sentido, assim. Eu acho que a gente tá condicionada a muito trabalhar, cuidar da casa, trabalhar, servir, né? Trabalhar, cuidar da casa, é isso. E quando a gente fala do esporte, o esporte, ele é essencial para tanta coisa. Muita gente ainda pensa que o esporte é só para quem vai virar atleta profissional, por exemplo, mas o esporte vai muito além. Ele trabalha o corpo, ele trabalha a mente, ele trabalha tudo na gente, né? A gente pode melhorar a nossa performance no trabalho porque a gente tá ali praticando algum esporte, seja ele qual for, mas o esporte ele é muito importante, né? E hoje em dia eu acho que se fala muito disso também, né? O esporte ele traz uma questão que é a disciplina, a rotina. Verdade. Né? O esporte traz autoestima, o esporte traz ser uma coisa diferente a cada dia, essa coisa que nem todo dia, nem toda aula vai ser toda aula, nem toda pessoa vai estar lá todos os dias, aquelas 5 meninas iguais, 10 meninas, né? Então, a gente traz isso, assim, pro nosso dia a dia, que é muito importante. E o esporte também traz uma coisa que é o que eu sempre também repito muito para os meus atletas ou para as minhas alunas, que é a gente com a gente mesmo. No fim das contas, o esporte é a gente com a gente mesmo e na vida também é a gente com a gente mesmo. Né? A gente aprende a lidar através do esporte com determinadas situações, né? Exato. Então assim, eu vou treinar, eu vou tentar ter o meu melhor treino, vou tentar cuidar da minha saúde, vou tentar fazer um cardio um pouquinho melhor para quando eu chegar na aula, eu ser um pouquinho melhor dentro da minha aula, né? Sem pressão, mas eu vou dar o meu melhor para mim. E, por consequência, isso vai afetar o coletivo, né? E não necessariamente, isso é uma coisa que também eu acho que é muito nós mulheres. A gente se pressiona muito para sempre estarmos 100% perfeitas, maravilhosas e etc. E com o esporte, você falou da disciplina, é justamente isso. Eu não tô 100%, mas se eu puder entregar 30% ali pro meu time, por exemplo, no caso do futebol, é melhor 30 do que 0, entendeu? Sim. Então eu vou ter essa disciplina de ir ali, entregar alguma coisa, e a gente se cobra muito, né? Eu acho que o esporte, ele tem mais essa flexibilidade. Tá bom, eu não vou entregar 100, mas eu consigo entregar um pouquinho e isso já vai me fazer bem, né? Automaticamente. Sim, eu falo muito, assim, vamos entrar para um jogo, né? E às vezes você não vai estar bem naquele dia. Tá tudo bem, todo dia é um dia, né? E, poxa, quando você não estiver bem, você avisa pra gente, ó, você chegou no seu 100%, já vamos trocar, tá tudo bem. Você entregou o que você tinha que entregar e vamos trocar. Então você ter essa questão do autoconhecimento, saber até onde eu posso ir até. Então a gente tem esse diálogo muito aberto, assim, ó. Tá tudo bem. Ai, mas eu não consigo. Eu tenho muitas meninas que chegam, eu não vou jogar porque eu não consigo, porque... Tá, calma, vamos lá, primeiro dia.
Não consegue? Tá tudo bem, no próximo você vai. E aí, quando você vai ver, ela já tá pedindo pra jogar, né? E como que é o clima? Eu tenho muita curiosidade, como que é o clima? Porque quando a gente vai num estádio, alguma coisa, meus, a gente já tem aquele clima diferente, né? Quando você vai ver um jogo de futebol, por exemplo. Como que é o clima de uma escola de futebol feminina? Porque a gente fofoca. Assim, é uma coisa totalmente aquém do que é o esporte masculino, Sim. né? Então, como que é o clima de uma escola de futebol feminino? É engraçado, é muito bom, é divertido, né? Quando a gente fala em escola, em mulheres adultas que não tá buscando alta performance, a gente tá falando de encontros semanais ali, que elas esperavam a semana inteira pra chegar aquela hora, né? Então, é o clima de descontração, a hora que é pra, assim, ó, meninas, agora vamos focar aqui no exercício? Elas focam. Não, agora chegou a hora né? Normalmente é a hora da corrida, que é a hora do trote, que é a hora do aquecimento. É a hora que elas colocam o papo em dia e dão aquela atualizada. Aí começou, meninas, agora vamos lá. E aí começa o jogo, aí volta, né? Assim, a gente preza muito por essa descontração também, porque, né, já tá tudo muito engessado, e assim, pra gente brincar mesmo. Nós mulheres, a gente se cobra o tempo todo também, né, então às vezes a menina chega lá que ela sabe jogar, né, mas ela tá se cobrando muito, porque nós mulheres temos esse lugar, né, de se cobrar bastante. Sim. Então, eu falo muito que nós precisamos que a nossa autoestima seja, a gente precisa ter uma autoestima, acho que tudo envolve autoestima, é o que eu acredito, assim. Não, se a gente não tá legal, gente, nada vai pra frente, sabe quando parece que o negócio começa a truncar? Mas a gente se cobra muito, eu falo muito com mães, né, porque a gente tava com uma turma de lobinhas, né, de crianças, e aí eu falo assim, nossa, às vezes a mãe tem um menino e uma menina, né, e aí ele vai pra campo e tal, e aí às vezes elas pedem até pra fazer alguma interferência. E aí é muito engraçado, que eu falo assim, a autoestima deles é muito alta, dos meninos. Se você pegar menino, a autoestima deles é altíssima, assim. Principalmente quando é criança. Quando é criança, adolescente, eles têm, e aí viram homens com autoestima altíssima, né? Você vê aí. E aí tá tudo certo, não é um problema os homens terem autoestima alta, isso não é uma questão. A questão é que não dá pra nós, mulheres, meninas, terem autoestima tão baixa, né? Então, às vezes eu recebo lá meninas com uma fase adulta com autoestima super baixa, a gente tenta fazer esse resgate, né? Então, assim, nós precisamos de meninas com uma autoestima alta, de adolescentes com autoestima, mulheres com uma autoestima alta. Então, acho que a raiz tá um pouco por aí. E aí, lá vocês têm o Lobinhas, adorei o nome, Lobas e Lobinhas. Então, vocês pegam desde criança 9 a 16 anos. 9 a 16 anos. Gente, imagina a fofocaiada que não é dessas meninas de 16 anos. Mas você acredita fofocando dos namoradinhos da escola. Você acredita que não, na turma? É uma turma mais de boa, assim. Elas ficam falando mais do dia a dia na escola. Querem ser jogadoras de futebol. Nossa, que legal. Elas, assim, graças a Deus, elas estão indo pro um lado assim mais delas, né? Eu vejo essa nova geração mais voltada para elas, assim. Então vejo as meninas mais falando delas. Isso é muito legal, assim. Isso é muito bom. E que bom que agora as meninas, né, também sonham em ser jogadoras de futebol, porque se você pergunta para 100 meninos, 99 vai falar assim, jogador de futebol. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. É batata. Toda criança, menino, né? Falando mais de menino, quer ser jogador. Legal ver que as meninas agora também querem, né? Eu acho que a seleção tá empurrando, né? A gente a querer ser outras coisas e não somente aquelas profissões femininas, né? Digamos assim. Para além, elas querem ser jogadoras de futebol, né? Isso eu vejo. Isso é uma coisa muito engraçada que eu nunca verbalizei, né? Até pouco tempo atrás eu nunca tinha verbalizado que eu queria ser jogadora de futebol quando pequena, né? E eu vivia jogando futebol, enfim, sou ex-atleta e tudo mais. E hoje eu vejo as meninas pequenininhas, eu quero ser jogadora de futebol. E eu vejo um movimento muito interessante também, hoje em dia, que são os pais. Eu recebo muitas ligações de homens, pais, né? Responsáveis, né? Que estão começando a visualizar que a filha também pode ser uma jogadora de futebol. Que legal. Isso eu acho que é uma virada bem interessante, assim, que eu não via e que hoje eu vejo, assim, o contato deles, né? Assim, até recentemente eu estava levantando que 80%
das mensagens que eu estava recebendo eram de pais buscando escola para as meninas. E aí eles mandam foto, mandam vídeo delas jogando bola. Então, tá tendo essa... Nossa, eu tenho uma menina e ela pode ser uma jogadora de futebol também. Então, a gente vive muito que uma dualidade, né? Entre o machismo, né? A gente vive esse mundo do machismo. E ao mesmo tempo a gente vive esse momento né, de que os pais querem que ela jogue futebol. A gente vive esse momento, assim, bem importante pra gente, né, enquanto sociedade, amadurecer algumas coisas e não viver outras, né? E é legal você falar isso porque mostra desde criança que a menina, ela pode ser quem ela literalmente quiser, entendeu? Porque se o pai dela tá lá e... né, fala, vai lá, vai jogar bola, vai ser jogador de futebol. Sim. Então isso já cria, sabe, já vai enraizando na cabeça dela, tipo, nossa, eu posso. Pode ser um esporte majoritariamente masculino? Sim. Pode. Mas eu posso também jogar. Por que eu não vou jogar? Exato. Por que eu não vou lutar judô, por exemplo? Né? Vou fazer outros esportes que também têm esse estigma do masculino. Mas por que não? E elas podem ser o que elas quiserem mesmo. Porque eu faço sempre uma roda, assim, pra perguntar o que elas querem ser. Adoro criança, adoro fazer isso. E esses dias eu escutei de uma assim, eu quero ser empreendedora. Que legal! E aí eu nunca tinha escutado, né? Ser empreendedora, nunca tinha escutado. Foi um negócio bem específico. Eu achei o máximo, assim, né? Então, assim, elas podem ser o que elas quiserem. Quanto antes elas entenderem que elas podem ser o que elas quiserem, melhor. Ela não precisa ser uma jogadora de futebol porque ela tá ali numa escolinha de futebol feminino, né? Mas ela pode, através dali, entender que ela pode ser o que ela quiser. Sim. Né? E pode usar aquilo lá como válvula de escape dela. Exato, entendeu? Exato. Isso no futuro, a gente precisa de uma válvula de escape, independente de qual seja, mas pode ser o futebol, por que não? Sim, exatamente. Né? Porque pros homens o futebol é uma válvula de escape. Exato, as mulheres precisam sair, se divertir, se reunir, né? Ou não, ficarem sozinhas, também acho muito importante as mulheres ficarem sozinhas, né? Vai lá fazer o que você tem que fazer sozinha, eu acho extremamente... Ler um livro, você na sua consciência. Importante. Então... Entendeu? É necessário também a gente ter um momento só nosso de colocar as ideias no lugar. E estando nesse setor, que a gente já falou aqui que acontece machismo ainda, a gente luta pra isso... Qual que é o seu maior aprendizado, assim? Você já falou muita coisa boa, assim, de histórias inspiradoras mesmo, mas qual que é o seu maior aprendizado estando neste lugar hoje? E é um lugar de fala que você possui. Porque você já foi atleta, então Sim. É um lugar de fala. Você já teve que quebrar muitas barreiras, né, pra você chegar onde você tá. Meu maior aprendizado é que eu não vou salvar o mundo sozinha. Acho que o meu maior aprendizado na Loba, acho que o futebol, né, essa jornada que eu venho traçando me trouxe isso, que, putz, e aí eu fico pensando como que eu posso alcançar mais pessoas através do meu trabalho, né, então, resiliência, né, como é que eu posso ser resiliente aqui para entender que eu vou conseguir mudar tal coisa, mas tal coisa talvez eu não vou conseguir. Persistência, acho que eu sou uma pessoa extremamente persistente, porque eu sou muito focada no que eu quero, então me trouxe essas coisas, assim, esses aprendizados, né? E empreender no mundo masculino, machista que a gente vive hoje, né? Empreender por si só já é uma grande... Empreender sendo mulher já é difícil também. Empreender só para um nicho? Pior ainda, quer dizer, a gente tá indo, né, a gente tá afunilando ali. Né? Funilou bastante. Afunilou bastante, né? Se tivesse que afunilar, foi bem afunilado. E vocês estão em São Paulo e BH. Como que mantém o padrão, como que funciona o trabalho de vocês ali? Acho que é cultura, assim, né, que é muita gente entrando e saindo ali, né? Muita aluna que vocês têm. Mas sim, mas para que ela consiga chegar numa aula em São Paulo e ter a mesma percepção da aula em BH, eu foco muito em cultura, que é o que é a Lobas diariamente. O que é a Lobas? A Lobas é isso. Tá alinhada com as treinadoras, com o staff, né? Assim, ó, a Lobas é isso. Né? Repetir, conversar, focar que a nossa metodologia tá sendo aplicada, que a pessoa tá tendo a mesma percepção,
É um grande desafio, assim, mas eu acho que o meu foco hoje é muito na cultura do que é a Lobas mesmo. Esses dias eu recebi, por exemplo, uma mensagem de uma menina que quer muito jogar na Lobas e tal. E ela, não, porque eu quero fazer teste todo dia, quero ser uma atleta da seleção. Isso eu acho maravilhoso. Acho que é isso. Eu posso te ajudar de outras maneiras. A Lobas, nesse momento, ela não vai te ajudar nesse lugar, porque a gente não tá voltado para alta performance. Então, deixar isso muito claro, né? Dentro do futebol tem uma coisa que eu acho feia, ridícula, que se promete muito sonho, né? Ai, demais. Vai ganhar rios de dinheiro. Isso acontece muito. Isso é muito feio. Já tive problemas seríssimos em relação ao machismo com outras escolinhas que começaram a pegar alunas minhas vendendo sonhos para elas. Eu acho isso um grande absurdo. Então, a gente é muito certa, assim, sabe? A gente é muito voltada porque a gente quer. É isso. Óbvio que se você... A gente adora encontrar no caminho meninas que querem muito ser atletas profissionais e eu espero ajudá-las. E incentiva, eu já fui técnica de campo da maior seletiva de futebol da CBF. Que legal. Né? Já fui embaixadora da Copa do Mundo representando o BH. Eu tô em todas as feiras de futebol. A Loba já foi parceira do COB na última feira que aconteceu. Então, assim... Você está ali, claro que você vai ser vista, né? Mas eu acho que manter essa cultura do pra que a gente existe, o que a gente está oferecendo, acho que isso é a coisa mais importante. O porquê, né? Exato. Aonde a gente quer chegar e qual que é a diferença que a gente quer fazer na vida daquela pessoa. E assim, mandando uma real mesmo, né? Eu acho que o que falta hoje em dia mandar a real, né? Ser sincero, o que a gente tá oferecendo, né? Então... o futebol, ele tá muito... Igual ser youtuber, né? Ai, você vai produzir, você vai ganhar milhões. Você vai jogar futebol, você vai ganhar milhões. E não é bem assim. Tudo bem, você pode ganhar, acho mas... que você tem que tentar, é isso que você quer. Vai lá, tenta, tem que tentar. Tem que buscar. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Hoje, 1% dos jogadores amadores se tornam profissional no masculino. 1%. Imagina no feminino. A gente tem um número pro masculino hoje. Hoje é um número que tá aí sendo divulgado, que é 1%. No feminino, a gente ainda não tem esse número. Porém, acredita-se que o mercado feminino seja um pouquinho melhor. Talvez esse número melhore um pouco, porque a gente ainda tem um mercado bem limitado. Então, bom, a gente tem mais possibilidades hoje no feminino do que no masculino. Sim. Hoje, se uma menina jogar futebol e tiver visibilidade, tiver uma boa assessoria, tiver... ela vai ter mais chance, muito possivelmente, do que um garoto que tá no meio de milhões e tudo mais. Sim, que a gente já tem um número. No feminino, a gente ainda não tem. Então... E aí, pra finalizar... eu quero que você mande um recado para aquelas mulheres que a gente falou tanto aqui, que precisam de uma válvula de escape, que precisam saber que elas precisam se divertir também. Então, manda um recado para essas pessoas. Tá. Mando para você aqui? Sim. Pode mandar para a câmera, para onde você quiser. Ai, meu Deus, vamos lá. Mulheres, né? Nós, mulheres, precisamos manter a nossa autoestima alta, elevada, nos divertir, né, usar esse tempo, essa jornada pra gente mesmo, né, empoderar da nossa vida. Então, estar em lugares que a gente deseja estar, né, que é onde a gente se sente segura, fazer o que a gente gosta de fazer, aprender coisas novas, né, estar com pessoas que a gente gosta e cuidar de si, que eu acho que nós mulheres deixamos um pouquinho, a gente serve muito e tá tudo bem servir, mas a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, né, para nós mesmas. Então, que nós mulheres possamos cada vez mais ter a nossa autoestima mais alta possível, confiantes, que a gente tenha coragem, né? Acho que a coragem é tudo nessa vida e que se a gente joga futebol. Joga futebol e façam esporte e façam o que vocês quiserem. Exatamente. Lud, muito obrigada por você ter participado. Eu adorei, assim, a empresa em si, o conceito da empresa. Eu completamente apaixonada. Fico muito feliz em saber que tem muita gente como você que luta, sabe, pra gente conseguir fazer coisas que a gente quer. E independente se a gente é mulher, se a gente é homem, se a gente é trans, se a gente é qualquer coisa, mas você tá lutando ali pra gente conseguir fazer as coisas que a gente literalmente tem vontade. Então, muitíssimo obrigada, do fundo do coração. Espero que você tenha gostado.
E se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Lud, comenta aqui, tá? No vídeo, que a gente vai responder em todo mundo. Vou deixar também os contatos dela aqui na descrição do vídeo para quem quiser jogar futebol, gente. Vamos lá jogar futebol, extravasar, jogar ali nossa bolinha também toda semana, igual os nossos maridos, namorados e amigos. E é isso, gente. Espero vocês na próxima semana, até quinta-feira que vem. Beijo!